Você já percebeu como muitas vezes a gente acorda esperando algo extraordinário para acreditar que Deus está conosco? Como se só um milagre barulhento, visível, incontestável, fosse suficiente para provar que Ele ainda age. E enquanto isso, os dias passam silenciosos, repetitivos, e o coração vai ficando cansado, desconfiado, quase frio. Talvez você esteja aqui porque se sente assim, orando, esperando, mas achando que nada muda. Um aperto no peito que não sabe explicar, uma sensação de estar sendo ignorado, como se o céu estivesse em silêncio. A mente pergunta: será que Deus me vê mesmo? E essa pergunta não vem gritando, ela vem sussurrando, corroendo por dentro. A dor não é escandalosa, é discreta. É o desânimo que chega no fim do dia, o medo que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro, a dúvida que surge quando olha para a própria vida e não vê grandes respostas. Mas e se o problema não for a ausência de Deus, e sim a nossa expectativa sobre como Ele deveria agir? E se estivermos treinados a buscar só o grandioso e por isso estamos cegos para o essencial? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Essa verdade é simples, mas confrontadora. Talvez Deus não esteja em falta. Talvez Ele esteja presente demais nos detalhes que você aprendeu a ignorar. Quando essa ideia começa a entrar no coração, algo incomoda, porque é mais confortável acreditar que Deus ainda não agiu do que admitir que Ele já está agindo de formas pequenas, silenciosas, quase imperceptíveis. A dor de quem espera um grande milagre é real, mas existe também a frustração de quem passa por livramentos diários sem perceber. Quantas vezes você chegou em casa sem saber explicar como escapou de algo pior? Quantas vezes uma palavra simples, dita por alguém comum, impediu que você desistisse de tudo naquele dia? Isso não parece milagre porque não veio com aplausos, mas sustentou você. A angústia que você sente talvez não seja falta de fé, mas cansaço de esperar algo que nunca foi prometido do jeito que você imaginou. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Repare, não diz que o espetáculo se renova, mas a misericórdia. Ela chega cedo, discreta, antes mesmo de você abrir os olhos. E ainda assim, a gente acorda achando pouco. A alma vai ficando pesada porque aprendeu a medir Deus por eventos e não por presença. E presença não faz barulho. Presença sustenta. Talvez hoje Deus esteja te convidando a mudar o foco, não para diminuir a fé, mas para amadurecê-la. Porque uma fé que só sobrevive de grandes sinais não aguenta os dias comuns, e são justamente esses dias que mais nos moldam. Existe uma exaustão escondida em quem vive procurando provas grandiosas. É como correr atrás do vento. Você ora, jejua, espera, mas o coração continua inquieto, porque nada parece suficiente. E essa inquietação gera medo. Medo de estar sozinho, medo de estar errado, medo de que tudo isso seja em vão. Mas observe com honestidade, mesmo nos dias mais difíceis, algo sempre te segurou. Às vezes, foi um atraso que virou livramento. Às vezes foi um não que evitou uma dor maior. Às vezes foi só a força para levantar da cama quando você queria desistir. Isso não é pouco, isso é cuidado. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121:5. Sombra não chama a atenção, mas está sempre ali, acompanhando cada passo. Deus não some quando não faz barulho. Ele se aproxima. A dúvida que você sente talvez venha dessa comparação constante com testemunhos extraordinários, com histórias impressionantes, enquanto a sua vida parece simples demais. Mas simples não significa vazia. Simples é onde Deus gosta de habitar, porque ali o coração aprende a reconhecer sem exigir. Talvez a cura que você precisa hoje não seja um milagre visível,
mas um ajuste de olhar. Porque quando o olhar muda, a fé respira de novo. É nesse ponto que muitos se sentem culpados. Pensam, se eu estivesse mais firme, não me sentiria assim. Mas Deus não te acusa por sentir. Ele te entende. O desânimo não te faz menos espiritual. Ele te faz humano. A questão não é sentir. É onde você fixa o coração quando sente. Se você só procura Deus no extraordinário, vai se sentir abandonado na rotina. Mas se aprende a percebê-lo no comum, a rotina vira altar. Um dia normal pode carregar mais presença divina do que um grande evento. O problema é que fomos ensinados a confundir intensidade com profundidade. Deus, muitas vezes, escolhe a profundidade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar é difícil para quem está desesperado por respostas. A mente corre, o coração acelera, a ansiedade toma espaço, mas é no silêncio que os detalhes aparecem. Talvez a sua angústia esteja dizendo que você precisa desacelerar para perceber. Deus não está te ignorando. Você pode estar passando rápido demais pela graça diária. Isso não é uma crítica, é um convite. Um convite para respirar, para olhar com mais atenção, para parar de se cobrar experiências gigantescas e começar a valorizar a fidelidade constante de Deus, que nunca falhou, mesmo quando parecia invisível. Quando você começa a aceitar essa verdade, algo interno começa a se reorganizar. A pressão diminui, a cobrança interna enfraquece. Você percebe que não precisa provar nada para Deus, nem convencer o céu de que merece ajuda. Ele já está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. E coração quebrantado não é coração perfeito. É coração cansado, ferido, sincero. Talvez você esteja quebrado pelo peso das expectativas frustradas, pelas orações que não foram respondidas do jeito que esperava. E isso dói. Dói admitir que você esperava mais, que queria algo maior, mais rápido, mais claro. Mas Deus não se ofende com sua dor. Ele entra nela. Só que ele não entra do jeito que você imagina. Ele entra sustentando, não impressionando. Ele entra fortalecendo por dentro, não mudando tudo por fora. A paz que às vezes aparece sem motivo, a calma que surge em meio ao caos, isso é Deus agindo nos detalhes. E esses detalhes, quando reconhecidos, curam mais do que qualquer espetáculo. Talvez hoje Ele esteja te ensinando a confiar sem precisar de sinais visíveis. Isso é amadurecimento espiritual, mesmo que no começo pareça perda. A verdade é que muitos estão cansados não da vida, mas da espera por algo que nunca chega do jeito esperado. E esse cansaço gera uma tristeza silenciosa, uma sensação de estar sempre aquém, sempre esperando o depois. Mas e se o depois já tiver começado? E se Deus já estiver trabalhando agora, enquanto você acha que nada acontece? Não desprezeis os pequenos começos. Zacarias 4:10. Pequeno não significa insignificante, significa semente. E sementes trabalham no escuro, em silêncio, antes de qualquer sinal visível. Você não vê, mas algo está acontecendo. A ansiedade quer resultados imediatos. Deus trabalha em processos. E processos exigem confiança diária. Talvez o maior milagre hoje seja você ainda estar aqui. Ainda tentando, ainda acreditando, mesmo cansado. Isso não é pouca coisa. Isso é graça sustentadora. Quando você reconhece isso, o coração começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você percebe que não está sozinho no caminho. Deus está nos detalhes do seu dia, no fôlego que entra e sai, na força que aparece quando você acha que acabou. E isso muda tudo, mesmo que nada mude externamente. Essa mudança de olhar não acontece de uma vez, ela é construída. No começo, a mente ainda quer provas, sinais claros, respostas diretas.
Mas aos poucos, você começa a perceber padrões de cuidado, uma conversa que chega na hora certa, um atraso que evita um problema, um sentimento de paz que não combina com a situação. Isso não é coincidência. O Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Salmos 37, 23. Firmar passos é algo constante, diário, discreto. Deus não firma saltos, firma passos. E passos são dados um de cada vez. Talvez você esteja frustrado porque queria voar, enquanto Deus está te ensinando a caminhar com segurança. Caminhar cansa, mas constrói. Voar impressiona, mas não sustenta. Essa verdade confronta o orgulho espiritual que, sem perceber, se instala quando achamos que só o extraordinário vale a pena. Deus prefere formar caráter do que produzir espetáculo. E caráter se forma no simples, no repetido, no escondido. Quando você entende isso, a comparação com a vida dos outros perde força. Você começa a honrar o seu processo, a sua história, o seu ritmo. E isso traz alívio. Muitos vivem com o coração apertado porque acham que estão atrasados espiritualmente. Olham para outros e pensam que Deus age mais ali do que aqui. Mas Deus não distribui presença por mérito ou visibilidade. Ele se revela onde encontra humildade. E humildade é reconhecer que precisa dele todos os dias, inclusive nos detalhes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37, 5. Repare, entrega o caminho, não o destino. O caminho é feito de pequenas decisões, pequenos gestos, pequenas fidelidades. Deus está interessado nisso. Talvez a sua dor hoje seja perceber que não controla nada. E isso assusta, mas também liberta. Porque se você não controla, também não carrega sozinho. Deus está cuidando mais do que você imagina, mesmo quando não sente. A fé madura aprende a confiar sem sentir. Aprende a descansar sem entender. Aprende a seguir sem garantias visíveis. Isso não diminui a fé, aprofunda. E quem aprofunda, encontra Deus nos lugares mais simples, até nos dias mais comuns, até nos momentos em que parecia não haver nada de especial. Quando essa compreensão começa a descer do intelecto para o coração, algo muda no jeito de viver. Você começa a agradecer mais, não porque tudo está perfeito, mas porque percebe o cuidado nos detalhes. A gratidão nasce quando os olhos se abrem, e olhos abertos enxergam Deus onde antes só havia rotina. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Não diz por tudo, mas em tudo há algo de Deus. Mesmo na dor, mesmo na espera, mesmo na frustração. Isso não romantiza o sofrimento, mas revela que ele não é vazio. Deus está presente até ali, sustentando você para não quebrar. Talvez hoje você esteja mais forte do que imagina, só porque foi sustentado dia após dia. Isso é milagre contínuo, mas como não faz barulho, passa despercebido. E Deus não se incomoda de ser discreto. Ele se importa em ser fiel. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a comparação perde sentido e o coração começa a encontrar descanso. Não porque tudo se resolveu, mas porque você percebe que Deus nunca saiu de perto. Esse descanso não significa ausência de luta, significa presença de confiança. Você ainda sente medo, ainda tem dúvidas, ainda se cansa, mas agora sabe onde olhar. Não procura mais apenas o extraordinário. Reconhece o ordinário cheio de graça, a beleza de um dia comum, a força para continuar, a proteção invisível. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Naum 1:7. Fortaleza não é palco, é abrigo. Deus não te chama para impressionar ninguém. Ele te chama para permanecer, e permanecer exige reconhecer sua mão todos os dias, mesmo quando nada parece especial. Talvez a sua fé esteja sendo curada exatamente agora, enquanto você escuta, enquanto reflete, enquanto permite que essa verdade toque partes feridas do seu coração.
Deus não te abandonou. Ele só não se apresentou do jeito que você esperava. E quando você aceita isso, começa a perceber que Ele sempre esteve aí, nos detalhes que te mantiveram de pé até aqui. Aos poucos, essa percepção vai moldando sua forma de orar. A oração deixa de ser uma cobrança e vira conversa. Você não pede apenas grandes mudanças, começa a agradecer pelos pequenos cuidados, e isso gera intimidade. Deus se revela na intimidade, não no espetáculo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Chegar-se é aproximação constante, não um evento isolado. Talvez você tenha passado tempo demais esperando um momento único, quando Deus queria te encontrar todos os dias. Essa expectativa frustrada gerou tristeza, dúvida, sensação de rejeição. Mas Deus não rejeita quem o busca, mesmo confuso, mesmo cansado. Ele acolhe. E esse acolhimento começa quando você para de exigir e começa a perceber. A vida continua com desafios, mas agora há sentido. Agora há presença, agora há descanso no meio da caminhada. E isso muda tudo por dentro, mesmo que por fora ainda pareça igual. Quando você começa a aceitar essa presença de Deus no simples, algo dentro de você passa a desacelerar. A pressa de ver tudo resolvido diminui, e o coração aprende a caminhar no ritmo da confiança. Isso não significa que a dor desaparece, mas ela perde o poder de te dominar. Você ainda sente medo, ainda enfrenta dias difíceis, mas agora existe uma consciência silenciosa dizendo que você não está abandonado. Deus está ali, no detalhe que sustenta, no cuidado que não faz barulho. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmos 121:8. Guardar não é impressionar, é proteger. Talvez você tenha passado por situações em que tudo poderia ter dado errado, mas não deu. Você seguiu em frente sem perceber que foi guardado. A alma cansada muitas vezes não percebe proteção, só sente o peso da caminhada. Mas Deus não te deixou caminhar sozinho nenhum dia. Reconhecer isso não apaga o cansaço, mas traz alívio. Porque alívio não vem quando tudo se resolve. Vem quando você entende que não carrega tudo sozinho. Existe uma cura que acontece quando paramos de exigir respostas imediatas e começamos a confiar no processo. A ansiedade quer controle, mas a fé aprende a entregar. Entregar não é desistir, é descansar sabendo que alguém maior cuida. Entrega o teu caminho ao Senhor não é um convite passivo, é um ato de coragem. Porque entregar o caminho é abrir mão de entender tudo. Talvez a sua angústia venha dessa tentativa constante de explicar cada detalhe da vida, cada atraso, cada silêncio de Deus. Mas nem tudo precisa ser explicado para ser cuidado. Deus trabalha mesmo quando você não entende. Ele age mesmo quando você não sente. E isso confronta nosso desejo de segurança visível. A verdade que acalma é essa: você não precisa entender tudo para estar seguro. Deus não exige compreensão total, exige confiança diária. E essa confiança cresce quando você percebe que, apesar de tudo, você ainda está de pé. Muitas pessoas vivem com o coração pesado porque acreditam que a fé verdadeira não deveria ter dúvidas. Mas a dúvida não é o oposto da fé. Muitas vezes é o espaço onde a fé amadurece. Você questiona porque se importa. Você se entristece porque acredita. Deus não se afasta quando você duvida. Ele se aproxima. O Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmos 145:14. Sustentar é segurar antes da queda completa. Talvez você tenha chegado até aqui porque foi sustentado, mesmo sem perceber. Quantas vezes você pensou que não ia aguentar, mas aguentou? Quantas vezes achou que estava no limite, mas encontrou força para mais um dia? Isso não veio de você, veio da graça diária. E essa graça não grita, não aparece nos holofotes, mas faz o essencial: te mantém vivo espiritualmente. Quando essa consciência se aprofunda, a comparação começa a perder força.
Você para de olhar para a fé dos outros como medida da sua. Cada caminhada é única, cada processo é pessoal. Deus não trabalha em série, Ele trabalha individualmente. O que Ele faz na vida do outro não diminui o que faz na sua. Talvez o milagre do outro seja visível e o seu seja invisível, mas ambos são milagres, porque andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5:7. Andar por fé é confiar mesmo quando não há evidência clara, e isso exige maturidade emocional e espiritual. Você aprende a não desprezar seus próprios passos só porque eles parecem pequenos. Pequenos passos, quando firmados por Deus, levam longe. E isso traz uma paz diferente, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. E enquanto você caminha com essa nova consciência, Deus continua agindo. Não com pressa, não para impressionar, mas para formar em você uma fé mais profunda, mais estável, mais viva. Uma fé que não depende do extraordinário para continuar acreditando. Uma fé que encontra Deus no comum, no simples, no dia a dia. E essa fé vai sendo construída agora, enquanto você ouve, enquanto reflete, enquanto permite que essa verdade vá tocando partes do seu coração, que estavam cansadas, feridas, desacreditadas. Talvez hoje você perceba que Deus sempre esteve mais perto do que imaginava, agindo nos detalhes, sustentando você nos dias comuns, guardando seu coração mesmo quando tudo parecia silencioso. Não foi a ausência de Deus, foi apenas um convite para amadurecer o olhar e descansar na presença dele, reconhecendo que o cuidado diário também é milagre. Agora, se puder, pare por um instante, aquiete o coração e ore comigo. E nos ensina a confiar na tua presença constante. Cura a alma desanimada, acalma o coração angustiado, fortalece a fé enfraquecida. Que a tua paz, que excede todo entendimento, visite agora cada pessoa que ora comigo. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença real, trazendo descanso, esperança e renovação. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle de cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração na sua vida, escreva nos comentários: eu recebi essa oração. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar caminhando conosco, seguindo o Evangelho todos os dias.